Platão, em seu livro A República, exorta aos cidadãos de Atenas que desenvolvam virtudes cardeais, ou seja, virtudes fundamentais, básicas, para que haja uma sociedade justa e perfeita. Então, é fundamental as virtudes que Platão explica, e elas são 4: sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. Então, estas 4 virtudes, quando são desenvolvidas, na verdade, por cada um de nós, a sociedade se torna melhor. Então, a primeira virtude de sabedoria. O que Platão diz com isso? Ele diz que sabedoria é o conhecimento aplicado com temperança, com equilíbrio. Então, nem sempre a verdade deve ser dita a qualquer instante. Nas palavras de Jesus, ele diz assim: diga a verdade, mansa e claramente. Porque uma verdade dita fora de hora pode ser uma agressão. Então, às vezes, é melhor calar para poder acertar em outro momento. Isso significa não omissão, isso significa sabedoria. Porque se nossas palavras forem agredir, forem causar mal-estar, então é melhor nós termos a sabedoria de calar para nos manifestar no momento adequado e assim surgir um resultado melhor. Isso não é de repente, isso é com o tempo, com a maturidade é que nós vamos adquirindo esta extraordinária virtude, sabedoria. A segunda virtude é a coragem, é a fortaleza. Então o cidadão precisa desenvolver a coragem. E segundo Platão, é a opinião reta, é a capacidade de enfrentar os obstáculos e não se desviar com as conveniências. Então nós precisamos realmente ter coragem para resistir. Então a resistência no bem é que nos faz pessoas corajosas, porque às vezes as situações da vida se apresentam de uma forma tão inusitada que dá vontade até de fazer o que não deve ser feito. Mas o homem corajoso é aquele que tem a opinião reta, que o bem é o bem e que o mal é o mal. Então é preciso que se tenha permanência no bem, resistir no bem para dominar as situações que a vida se apresenta. A terceira virtude, temperança. A temperança está relacionada à ordem. Existe na natureza uma ordenação sobre os poderes, sobre os prazeres. Então não quer dizer que eu posso ter prazeres, devo, os prazeres são importantes. Mas é preciso ter uma temperança, ter um equilíbrio para saber a justa medida do alimentar, do beber, do sexo, e assim nós temos uma vida com equilíbrio. A temperança é fundamental em tudo. Não é para que ser uma coisa agradável para aquele momento, a pessoa ficar só naquilo e exagerar. Hoje nós vemos pessoas fazendo esportes radicais, colocando a vida em risco. Para quê? Nós podemos ter prazeres mais tranquilos, que nos dê uma certa alegria, mas não nos coloque fora do eixo. E finalmente, a quarta virtude, a justiça. Na visão de Platão, Platão considera que a justiça é aquela pessoa justa que ela se ocupa de realizar as coisas suas, ocupar-se de cuidar de si e de fazer o que é seu dever fazer. E injusto é querer fazer o que é para o outro fazer.
Então isso torna uma sociedade mais equilibrada. Se existe o lugar do pai, da mãe e do filho, não pode um filho ser injusto e querer dominar seu pai ou querer dominar sua mãe, porque o filho é o lugar de filho, pai no lugar de pai e mãe no lugar de mãe. Porque a justiça boa começa em casa. A justiça verdadeira, ela se processa no seio familiar, respeitando os lugares de cada um. E em consequência disso, nós podemos ter o direito, conquistar o direito de receber a justiça divina. Mas para que isso aconteça, os benefícios da justiça divina, precisamos estar fazendo a nossa parte. Ou seja, a justiça aplicada em mim, naquilo que eu devo fazer no meu lugar de pai ou de filho ou de irmão ou o lugar que eu esteja ocupando.